Agora nós vamos ver alguns exemplos, certo? Dentro das estruturas condicionais e de uma maneira mais aprofundada para tentar sanar alguns erros, porque a maioria dessas estruturas elas recebem valor de uma pessoa que não conhece a aplicação internamente, certo? De um usuário que está só vendo ali a parte externa, somente o layout. Então, quem está desenvolvendo aquela aplicação tem que pensar em todos os possíveis erros, certo? E não só para aplicações, para tratamento de dados, certo? Dentro de uma empresa. Então, você tem que pensar sempre em quais são os erros que podem acontecer, todos os possíveis. Isso é bastante importante e torna a sua aplicação mais robusta. Mais uma vez, vamos para o ambiente do VBA, Alt F11, certo? Então, primeiro, nós temos que imaginar que o usuário ele pode digitar qualquer tipo de variável. Então, vou utilizar novamente aquele exemplo das idades. Certo? Tinha idade. Vamos dizer que ele possa digitar qualquer tipo de variável. Então, nossa variável vai ser do tipo variante. Certo? Então, a idade vai ser igual input box para nós recebermos esse valor. Digite sua idade, certo? Input prontinho. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar é que o usuário pode apertar OK sem digitar nada na caixa de texto. Então, se idade for igual a um valor nulo, olha que interessante, é uma string vazia, né? Somente as aspas. Então, certo? O que a gente quer que ele execute? Ele mostra uma mensagem de texto, msgbox, valor inválido, certo? E finalize a nossa sub, né? End ou exit, né? No caso, exit sub, certo? Por que isso? Porque se eu digitei um valor inválido, não faz sentido ele continuar executando. O usuário é interessante que ele corrija esse valor. Então, nós podemos agora colocar mais uma condição, certo? Agora, vamos aqui. Quantas condições vão ter essa nossa aplicação? 1, 2, 3. E aí? O que acontece se tiver mais de 2? Porque eu posso dizer, se acontecer isso, faça isso. Se não, faça aquilo. E se eu tiver uma terceira condição, uma quarta condição? Então, as linguagens de programação, tanto o VBA também, eles sanam esse problema. A gente pode colocar uma condição intermediária aqui, por exemplo, else if, certo? Se a idade, né, for maior do que 25 anos, maior do que ou igual, né, a gente está aceitando, né, valores de 25 para cima. Então, percebam, né, que aqui a gente fez uma junção. Para valores de 25 para cima, a gente vai aceitar o valor. Se for maior, a gente vai exibir uma mensagem msgbox, certo? Idade permitida. Podemos aqui else, ou seja, se nenhuma delas, ou seja, o valor está nulo? Não. O valor é maior que ou igual a 25? Não. Então, vai ser proibido, né? Ou seja, o valor ele é menor do que o valor da idade, ele é menor do que o permitido. Então a idade é inválida. Idade inválida. E finaliza de novo a sub. Que nós podemos finalizar o if, ou seja, finalizar a nossa estrutura de verificação aqui. A gente pode dar aqui um enter, só para ficar mais organizado. Vamos tentar executar e ver se não acontece nenhum erro. Digite sua idade. Vou digitar 34. Ok. Idade permitida. Vamos tentar todas as possibilidades. Vou apertar OK deixando vazio. Valor inválido. E vou apertar OK digitando um valor menor. 13 anos.
idade inválida. Percebam que nós colocamos agora 3 condições, sendo que a condição intermediária, essa é else if. Nós poderíamos colocar mais condições intermediárias utilizando os vários else ifs. Poderíamos. Mas existem dentro do VBA outras estruturas mais elegantes, né? Certo? Então, essa condição if e else, ela é aconselhável quando se tem apenas 2. A gente pode utilizar elas, vai do usuário. Porém, existem outros tipos, né, que são mais elegantes, assim, mais fáceis de se entender. Nós temos aqui mais um exemplo que eu trouxe, que é como funciona a questão das lojas quando elas vão aplicar desconto sobre os produtos. Isso é bastante interessante da gente, porque a gente vê isso na prática, mas como é que funciona isso internamente? Aquelas promoções que vão de acordo com a quantidade de produtos que você comprou, né, geralmente em farmácias, por exemplo. Beleza, como é que isso funciona? Nós vamos receber, né, a atendente naquele momento vai digitar a quantidade de produtos, né, e os valores deles, certo? Vou colocar aqui só a quantidade de produtos para ficar mais rápida a execução. Então ela vai dizer para a máquina qual é a quantidade de produtos. E percebam que aqui abaixo existem várias condições. Então, se a nossa variável for igual a 1, ou seja, se tiver comprado apenas um produto, não vai ter desconto. Se, olha aqui, ó, várias condições internas. Se for igual a 2 produtos, 5% de desconto. Igual a 3, então vai ter 10%. 4, 15%. E maior do que 4, 20%. E ao final a gente finaliza, certo? Então, se você tiver entendido o exemplo anterior, esse aqui fica bastante fácil de entender. E olha que interessante. É dessa forma que simples que funcionam, né, os sistemas de compras, os sistemas de cadastro de produtos, que a gente vê em farmácias, vê em lojas, certo? Quantos produtos a gente comprou? Vou colocar aqui 3 produtos, certo? Eu tenho direito a 10% de desconto, que é justamente essa condicional aqui. Ele pula todas as outras porque essa é a única que foi verdadeira. Nós temos aqui mais um exemplo, certo? Esse exemplo aqui eu trouxe para explicar como é que funcionam as aplicações, por exemplo, da tabela do Brasileirão. Existem alguns sites que... Brasileirão, né? Campeonato de futebol, e o que acontece? Existem alguns sites que eles deixam de maneira automática essa questão da atualização da tabela. Eu trouxe aqui um dos exemplos, né? Claro que a aplicação não se resume apenas a isso, mas eu trouxe apenas um exemplo de como é que ele faz essa atualização de maneira dinâmica, certo? A pessoa responsável vai lá, vai digitar, houve uma partida de futebol, a pessoa responsável vai dizer quantos gols a equipe A marcou, quantos gols a equipe B marcou, certo? E a aplicação internamente vai verificar se esses valores são maiores ou iguais, certo? Se o valor da equipe A for maior que o da equipe B, então ele vai salvar lá que a equipe A venceu. Logo ela ganhou 3 pontos, né? Isso vai ficar salvo. Eu vou só exibir uma mensagem, mas na realidade o que fica salvo lá é que ela ganhou 3 pontos, certo? Isso fica salvo em uma variável e essas variáveis vão sendo alimentadas com o decorrer das rodadas. Se a equipe A tiver um valor nesse jogo de gols menor do que da equipe B, significa que a equipe B venceu. Então a equipe B que ganhou os 3 pontos. Então, e se não, se nem a equipe A teve valores maiores de gols, nem a equipe B, significa que esses valores são iguais. Então aconteceu um empate e vai ser computado um ponto para cada equipe, né, de acordo com as regras do Brasileirão. Então é dessa forma que internamente as aplicações desse tipo elas são utilizadas. Claro que os valores de entrada têm que ser cedidos, não é? Ela também não vai poder adivinhar os valores. Vamos executar aqui. Digamos que a equipe A marcou 3 e a equipe B 1. Certo? Então a equipe A venceu, seria seria adicionado, né, 3 pontos à equipe A no seu saldo total de pontos. Também seria adicionada a quantidade de gols feitos, certo? Então, essas aplicações, né, tudo que é exibido para a gente na internet também, nada mais são do que programação, ou seja, há uma conversa com o computador do que é que se deseja fazer, certo? Quais são os tipos de laços que desejam ser verificados.
Então, com isso, nós terminamos a nossa primeira aula sobre estruturas, certo? No caso, essas estruturas aqui são estruturas condicionais. Mais à frente, nós veremos outros tipos de estruturas condicionais.